O Rio de Janeiro de 1822 era um caldeirão de incertezas e calor opressor, enquanto o sol escaldante castigava as pedras irregulares das ruas estreitas e o povo, em um misto de esperança e medo, sussurrava a palavra liberdade. O verdadeiro destino de uma nação inteira não estava sendo decidido nos palanques públicos ou nos mercados barulhentos da Praça 15. Longe dos olhos curiosos da multidão, atrás de portas pesadas de madeira de lei, o silêncio era a ferramenta mais poderosa do poder. O verdadeiro roteiro do Brasil estava sendo escrito à luz de velas, em salas impregnadas com o cheiro de cera, tabaco e o peso de segredos ancestrais. Ali, entre compassos, esquadros e tapetes repletos de simbolismo, homens de casaca escura e olhares severos costuravam os retalhos de um novo império. Sob a proteção de juramentos de sangue, que exigiam lealdade absoluta acima de qualquer coroa terrena ou laço de parentesco. No centro dessa teia invisível de influência e estratégia, encontrava-se uma figura cuja presença mudaria o rumo da América Latina para sempre. Dom Pedro I, o príncipe regente, possuidor de um temperamento impetuoso e uma alma constantemente dividida entre o dever dinástico para com os Bragança e o desejo ardente de grandeza pessoal, deu um passo que os livros de história escolar muitas vezes hesitam em detalhar com a devida profundidade. Ele não era apenas o herdeiro do trono de Portugal. Ele tornou-se, por vontade própria e necessidade política, o irmão Guatimozin. Sua entrada triunfal na maçonaria não foi um mero evento social ou uma formalidade diplomática, mas uma transformação simbólica e mística. Ao ajoelhar-se diante do altar da ordem, Pedro despiu-se metaforicamente de sua realeza divina, para vestir o avental de iniciado, aceitando que sua autoridade, a partir daquele instante sagrado, seria compartilhada com uma irmandade que operava habilmente nas sombras do Paço Imperial, movendo as peças do Estado conforme planos traçados em segredo. O Grande Oriente do Brasil funcionava como uma espécie de governo invisível, uma máquina burocrática e intelectual que pulsava vigorosamente sob a superfície da administração colonial. Enquanto as ordens oficiais e os decretos pomposos saíam do palácio à vista de todos, as diretrizes reais de poder eram debatidas e decididas em lojas onde a hierarquia social se dobrava à hierarquia da irmandade. A elite intelectual e militar da época, composta por homens de mente brilhante como o radical Gonçalves Ledo, via na maçonaria o motor perfeito para a independência. Para eles, o rompimento com Portugal não era apenas um ato de rebeldia emocional, mas um projeto estratégico de longo alcance. Eles buscavam a soberania total da colônia sob a proteção de uma rede internacional de apoio e fraternidade, algo que apenas os laços maçônicos, estendidos pela Europa e pelas Américas, poderiam garantir em um mundo dominado por monarquias absolutas. Era um jogo de xadrez sofisticado, onde o tabuleiro era o vasto território brasileiro e as peças eram movidas por mãos que raramente apareciam à luz do dia. No entanto, esse avanço não ocorria sem uma resistência feroz e silenciosa. Um conflito de proporções épicas fervilhava nos bastidores da capital. De um lado, a Igreja Católica, baluarte da tradição colonial e fiel à coroa portuguesa, via com profunda desconfiança a ascensão desses homens que pregavam a razão, a ciência e o segredo absoluto. Para o clero e para os conservadores leais a Lisboa, como José Bonifácio, a influência crescente dos maçons era uma ameaça não apenas à ordem política, mas à própria alma da nação que tentavam preservar. Enquanto os maçons avançavam com sua agenda progressista de liberdade, cientes de que para o Brasil nascer como nação, os antigos grilhões que o ligavam a Portugal precisavam ser rompidos. O clima de conspiração tornava-se tão denso que se podia sentir a eletricidade no ar das noites cariocas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O ponto de ruptura definitiva aproximava-se rapidamente com a chegada de correspondências vindas do outro lado do Atlântico. Documentos secretos interceptados revelavam planos obscuros das cortes de Lisboa para reduzir Pedro a um simples delegado sem poder, retirando-lhe toda a autonomia e dignidade. A pressão sobre o príncipe tornou-se insuportável e as paredes do paço pareciam apertar-se contra ele. Foi nesse cenário de urgência extrema e perigo iminente que o ritual de iniciação de Pedro revelou-se muito mais do que uma cerimônia formal. Foi o selo de um pacto que alteraria permanentemente o curso da história brasileira. O documento interceptado queimava simbolicamente em suas mãos,
forçando-o a escolher entre a submissão humilhante a Portugal ou o grito de liberdade que as sombras da maçonaria já haviam planejado minuciosamente para ele. O recém-nascido Império do Brasil não era um mar de tranquilidade, mas sim um campo de batalha ideológico onde dois titãs da história travavam um duelo silencioso e persistente pela alma da nação e pelas tensões sociais que ferviam sob a superfície. De um lado, José Bonifácio de Andrada e Silva, o pragmático patriarca da independência, que vislumbrava uma monarquia centralizada e estável. Do outro, Joaquim Gonçalves Ledo, o líder radical das lojas maçônicas, cuja visão democrática buscava uma ruptura profunda com o absolutismo europeu. Essa rivalidade não era apenas política, era uma disputa de bastidores dentro das paredes do Grande Oriente. Enquanto Bonifácio via a maçonaria como um meio temporário para a soberania, Ledo a via como o coração pulsante do Brasil, uma força que deveria ditar cada passo do soberano. A influência da Irmandade era tamanha que o trono de Dom Pedro Brunhosa parecia flutuar sobre um alicerce construído com compassos, esquadros e sussurros carregados de mistério. Cada decreto importante assinado com a pena real passava primeiro pelo crivo invisível das lojas antes de ganhar as ruas do Rio de Janeiro. Os irmãos reuniam-se em sessões fechadas, onde as leis eram moldadas antes mesmo de chegarem aos ministros oficiais. O Brasil, na prática, operava sob um regime de vigilância fraternal constante. Pedro, o imperador aclamado nas praças, dentro das reuniões secretas era apenas mais um iniciado, o irmão Guatimozin, sujeito às regras de uma ordem que não reconhecia coroas terrenas como autoridade suprema. Essa submissão transformava o paço imperial em uma extensão da loja, onde o simbolismo se infiltrava na própria identidade da pátria. As cores da bandeira, as estrelas e os símbolos ocultos na arquitetura do Rio carregavam a marca da geometria sagrada. O verde e o amarelo, interpretados pelos iniciados como representações de uma natureza indomável sob a proteção do grande arquiteto do universo, eram muito mais do que simples heráldica real. Os documentos fundadores da nação ecoavam o vocabulário das constituições maçônicas, priorizando conceitos de liberdade que serviam como um código de acesso exclusivo para a elite intelectual. Contudo, o equilíbrio desse poder compartilhado ruiu quando José Bonifácio percebeu que a maçonaria tornava-se mais poderosa do que o imperador. O patriarca sentiu o calafrio da traição ao notar que os segredos sussurrados ameaçavam o trono. Ele viu o monstro que alimentara erguer-se contra a estabilidade imperial e iniciou um movimento de contenção que geraria um clima de terror psicológico nos corredores do poder. O Rio de Janeiro mergulhou em uma atmosfera de desconfiança absoluta e nos salões suntuosos do governo. Mensagens codificadas circulavam entre os oficiais, e o medo de retaliação para quem quebrasse o silêncio da Irmandade era uma realidade no cotidiano da corte. O segredo, antes armadura da independência, agora era a arma de uma guerra civil invisível. Rumores de conspirações para depor o imperador chegavam aos ouvidos de Bonifácio, que alimentava as dúvidas de Dom Pedro I sobre a lealdade de seus irmãos de ordem. O Paço Imperial tornou-se um lugar de sombras, onde cada olhar atravessado poderia significar o isolamento político ou um destino ainda mais sombrio. O príncipe, preso entre sua lealdade à ordem e o desejo de governar, sentia a pressão de um destino que já não controlava totalmente. A tensão atingiu o ponto de ebulição quando Pedro, instigado pelas advertências de Bonifácio sobre um golpe orquestrado pelas lojas radicais, decidiu agir com determinação cega e perigosa. Em um movimento que chocou a todos e traiu os mesmos homens que o haviam coroado, o imperador emitiu uma ordem fulminante: o fechamento imediato das lojas maçônicas que ele mesmo liderava com orgulho. O irmão Guatimozin usou sua autoridade imperial para silenciar a voz do Grande Oriente, acreditando que poderia retomar as rédeas da nação pela força. No entanto, ele não percebeu que, ao apagar as luzes das velas que o guiaram até ali, despertava uma vingança silenciosa. E os segredos outrora protegidos tornaram-se correntes. As sombras que o colocaram no trono começaram a conspirar para garantir que o seu reinado fosse marcado por uma instabilidade que nenhum cetro poderia conter, selando um destino de conflito constante que mudaria o Brasil para sempre. A traição de Dom Pedro I aos seus irmãos de avental não passaria impune, pois o silêncio da maçonaria nunca significou inação, mas sim uma espera estratégica carregada de rancor. Ao ordenar o fechamento das lojas e perseguir figuras proeminentes como Gonçalves Ledo, o imperador acreditava ter sufocado a serpente da insubordinação. Mas ele apenas cortou a mão invisível que o sustentava no trono recém-criado. A ruptura emocional e política foi profunda e dolorosa. Pedro,
que outrora caminhara entre os iniciados com o orgulho do nome Irmão Guatimozin, agora era visto nos corredores escuros e úmidos do Rio de Janeiro como um profano que renegara seus juramentos de sangue. O impacto dessa desilusão culminou na fatídica Noite da Agonia, em novembro de 1823. Naquela ocasião, o monarca, consumido pela paranoia e pelo desejo de controle absoluto, cercou a Assembleia Constituinte com tropas armadas, dissolvendo o sonho de uma Constituição liberal e democrática. Naquela noite fria e opressiva, enquanto o brilho das baionetas refletia a luz das tochas e os canhões apontavam para os representantes do povo, Pedro selava não apenas a sorte do parlamento, mas a sua própria e amarga solidão política, perdendo definitivamente o respeito e a proteção dos intelectuais que transformaram um príncipe português no herói libertador do Brasil. José Bonifácio, o patriarca que tentara desesperadamente equilibrar o poder místico da ordem com a autoridade centralizadora da coroa, acabou por descobrir, da maneira mais dura, que ninguém é maior que a Irmandade. Exilado, amargurado e isolado do centro das decisões, ele observou de longe o império que ajudara a moldar com tanto sacrifício começar a ruir sob o peso de revoltas provinciais sangrentas e do crescente descontentamento popular que fervia nas ruas. A maçonaria, ferida em sua honra, mas resiliente em sua estrutura, retirou silenciosamente seu suporte logístico, financeiro e intelectual, deixando o imperador à mercê de seus próprios impulsos erráticos e da pressão sufocante das cortes de Lisboa. O revide da ordem foi um processo de erosão lenta e calculada, um sussurro persistente nas elites agrárias e militares de que Pedro não era mais o líder necessário para a nova pátria. Em 7 de abril de 1831, a abdicação foi o ato final de um drama iniciado em salas escuras. O homem que gritara independência à beira do Ipiranga viu-se forçado a abandonar o solo brasileiro na escuridão, partindo para o exílio em uma fragata inglesa, enquanto as sombras que o coroaram observavam, imóveis e silenciosas, do alto do Porto Carioca. Entretanto, a herança dessa influência invisível não desapareceu com a partida melancólica do primeiro imperador. Pelo contrário, ela se infiltrou na própria medula da identidade nacional brasileira, sobrevivendo às décadas, atravessando golpes e moldando os eventos mais cruciais do século seguinte com uma precisão geométrica. Quando a República foi finalmente proclamada em 1889, os nomes à frente do movimento, como o Marechal Deodoro da Fonseca e o idealista Benjamin Constant, eram quase sem exceção membros de alto escalão da ordem. A própria bandeira nacional, com seu lema positivista e suas formas que remetem ao esquadro e ao compasso, carrega até hoje uma simbologia que poucos brasileiros sabem decifrar por completo. A construção de Brasília, décadas depois, sob a égide de Juscelino Kubitschek, elevou essa herança ao plano urbanístico monumental, transformando o Planalto Central em um mapa vivo de concreto e geometria sagrada, onde o eixo monumental e a Praça dos Três Poderes parecem projetados para alinhar o destino da nação com os astros e os antigos ideais da Irmandade. Documentos resgatados de arquivos empoeirados e cartas codificadas sugerem que o Brasil nunca deixou de ser gerido por essas influências de bastidores, funcionando como um grande e complexo tabuleiro, onde as peças são movidas por mãos que raramente aparecem sob a luz do sol. O clímax dessa trajetória é a percepção de que a liberdade conquistada em 1822 teve um preço invisível, a dependência de uma estrutura de poder que opera muito além do escrutínio público. O destino dos personagens principais foi marcado por uma resolução melancólica. Bonifácio morreu em relativo isolamento em Niterói, e Gonçalves Ledo desapareceu nas brumas da história oficial, deixando para trás apenas um rastro de segredos. Hoje, ao caminhar pelas praças das grandes capitais e observar os obeliscos, as estátuas e a disposição dos palácios governamentais, torna-se impossível ignorar que os símbolos estão em todos os lugares, observando-nos dos detalhes arquitetônicos e dos documentos oficiais, lembrando-nos de que a chave do país pode ainda estar nas mãos daqueles que juraram protegê-la no silêncio do templo. Se você olhar atentamente para os monumentos ao seu redor, verá que a história oficial é apenas a casca de um segredo muito mais profundo. Inscreva-se no canal para continuar desbravando o lado oculto da nossa história e comente abaixo. Você acredita que o Brasil ainda é governado por forças que não vemos?